O problema da sociedade começa quando ela acaba. Você sabe se você realmente precisa e quando é a hora certa de começar uma sociedade? Vem descobrir isso com a gente no episódio de hoje. Inspira Respira e e não não pira. vira. Sejam muito bem-vindas, minhas amoras. Como vocês estão no dia de hoje? Mais um episódio no ar. E é sobre isso. Recife no calor do cão, vocês honrem a minha presença aqui. Ó, ó, tô de manga comprida. Isso é um feito histórico. Coragem. 2 ventiladores para ajudar nesse momento. Como é que estão as Sejam muito coisas daí? bem-vindas, meu amor. Exatamente. O tema de hoje, como vocês viram, é um tema muito importante. Sociedade. Mas antes de nós nos aprofundarmos nele, o que é que eu sempre peço, o que é que a gente sempre pede por aqui? É o pede-pede, viu, de todo episódio. Curtam, amoras, comentem, compartilhem com outras empreendedoras, convidem amigas empreendedoras, ou aquelas que ainda não são, mas de repente, né? Quem sabe o assunto também interessa, né? Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no TikTok, estamos no Instagram. Procure o que você acha. Nós duas vamos estar lá esperando por você. Exatamente. E aí, eu sei que sociedade é um tema meio delicadinho para a gente conversar, porque tem gente que acredita super, tem gente que detona uma sociedade, mas é importante a gente trazer isso para as empreendedoras. E eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer antes de qualquer coisa é um aviso de uma situação que ocorreu com uma conhecida minha e comigo também, tá? Mas ocorreu com uma conhecida minha que é MEI não pode ter ME também. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque eu não sabia disso, a minha amiga não sabia disso, ela passou por uma situação que vai ser a história de pira de hoje, mas já já a gente chega nela. Bora lá? Primeiro, o que é que fazem os sócios? O que é uma sociedade? Eu acho que esse é o grande primeiro ponto. Sociedade é quando você une duas pessoas em prol de criar uma empresa, né, que tem ali suas cotas participativas separadas. O que são cotas participativas? Um pedaço da empresa mesmo. A empresa é 100% e você pode vir 50-50, 25-25, enfim. Quanto, dependendo da quantidade de sócio, dependendo do que cada sócio faz dentro da empresa, e dependendo de como toda essa questão vai funcionar. Mas o que é que fazem esses sócios? Eu acho que a gente precisa, eu sempre falei que a gente precisa de mais educação no empreendedorismo, né? E o que é que a gente precisa mesmo quando fala de sociedade é entender o que é, como funciona. O que é que fazem os sócios? Eles definem as metas. Lembra que a gente sempre fala que tenha um planejamento da sua empresa, metas SMART, OKRs. Bem, esse é o primeiro papel dos sócios, que é ali o que a gente conhece, que até parece ser uma coisa meio high level, mas é o conselho diretor. Então, os sócios, eles definem as metas. E eles tomam decisões importantes para a estratégia de desenvolvimento da empresa, tá? Então, ele define, ok, foram apresentadas várias estratégias, qual é que vai ser melhor para o crescimento? Como é que vai funcionar? Como é que ela vai se desenvolver? Depois, esses sócios devem passar para as camadas de baixo, que a gente chama, o operacional, a gestão e etc. Mas são eles que definem qual é o caminho que essa empresa vai seguir. E eles também se direcionam, eles se relacionam, a disléxica aqui, já errando as palavras. Elas, eles se relacionam diretamente com o gestor para entender como andam as projeções da empresa. Então o gestor não é sócio? Não necessariamente. E a gente vai entrar já já nos 3 tipos de sócio.
Mas ele se... Oi, vi que eu Não, se mexendo ali já... o que eu ia falar é o seguinte, antes da gente continuar nessa toada, que está muito interessante, mas eu já quero comentar uma coisa que eu tenho certeza que tem empreendedor aí ouvindo e pensando. Esse negócio não é para mim, não. Eu Sim, ainda sou meio, assim, eu particularmente não tenho lugar de fala como sócia, porque eu não tenho sócio, nunca tive sociedade com ninguém, né? O que nós temos aqui, inclusive, eu e Raiz, é uma parceria de negócios, não é uma sociedade, mas isso. eu imagino que muitas empreendedoras estão pensando nesse momento, tá, esse negócio de sócio, de conselho diretor, de o que é, isso é para mim que estou começando, isso é para quando? A gente E vai vamos chegar abordar lá. esses pontos, vamos chegar Vamos lá, porque chegar. primeiro eu preciso explicar a você o que é uma sociedade e o que é que Sim, um sócio faz. é só para fazer já, Aham. para resgatar, e que eu sei que tem algumas que estão já, ah, não, isso aqui não é Ai, para vou mim, sair do não me episódio, não é para interessa, mim. não gostei desse negócio. Fica, mulher, porque Fica, vai ser ó, um conhecimento importante para a você gente lá no futuro. a gente vai passar pelo que é uma sociedade que eu já dei uma explicada, o que fazem os sócios, os três tipos de sócio, quando fazer uma sociedade. Por que fazer uma sociedade? Então, vantagens e desvantagens. Também vamos passar ali por 4 perguntinhas principais quando você está sondando alguém para ser seu sócio, avaliando a situação. E, por fim, alguns erros de sociedade. Depois disso, vai ser bate-papo e histórias de pira, tá certo? Então fica que tem muita coisa ainda para acontecer. Voltando ao nosso ponto, o sócio, ele se relaciona diretamente com o gestor, né, da empresa. Ai, Rai, como assim? Existem empresas, mesmo as de pequeno e médio porte, tá? Lembrando que uma empresa de pequeno porte, muita gente acha que é um MEI. Na verdade, empresas que faturam até 3 milhões são consideradas empresas de pequeno porte. Então, isso é a realidade de muita gente. Quem é ali ME, sociedade limitada, né? É a realidade de muita gente. Vale a pena pensar sobre isso. Então, o papel dos sócios é definir as metas, tomar as decisões estratégicas da empresa e se relacionar diretamente com o gestor. O sócio, existem 3 tipos de sócio, por isso que não necessariamente o sócio está ali dentro do dia a dia da empresa e tem que se relacionar com o gestor. Existe sócio investidor, existe sócio mentor e existe sócio operacional. O nome já dá mais ou menos uma indicação aí do que é que eles fazem, né? Mas o sócio investidor, ele coloca ali um montante na empresa e ele não necessariamente precisa estar todos os dias na empresa, no operacional. É muito o caso de, por exemplo, investidores anjo, que é aquela galera que investe numa empresa para ela crescer, mas não participa ali do desenvolvimento da empresa, mas vai receber uma porcentagem, a depender de como foi construído, né, o contrato societário, depois de um certo tempo. O outro investidor, o outro sócio é o sócio mentor. Ele está ali para direcionar, ele traz conhecimento em troca de participação nos lucros da empresa. Ele participa ali na parte estratégica da tomada de decisão, do desenvolvimento. Ele está sempre dentro desse crescimento e aprimoramento da empresa. Mas isso não significa que ele está no operacional da empresa. Ele participa das reuniões, ele define as estratégias, mas ele também não precisa estar no dia a dia da empresa. E tem o Está sócio mais ali como, literalmente, como um orientador, isso, mentor, um como alguém mentor. para orientar, para guiar, né, para ajudar a tomar as decisões, mas não necessariamente ele vai para a execução daquilo ali que foi decidido, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem o sócio operacional. O sócio operacional, ele é aquele que está no dia a dia. Ele está ali quebrando a cabeça com a empresa, vendo o que é está acontecendo, vendo como a empresa está fluindo, acompanhando, que essa é a realidade de muitas MEs, né? Microempresas, hoje em dia. Está ali botando a máquina para É, rodar, literalmente. bota a máquina para rodar. Então, assim, esse é o sócio
operacional, ele tem um cargo específico, podendo esse cargo ser o de gestor da empresa como um todo. Então, na hora que tiver aquela reunião do conselho diretor, digamos assim, ele vai apresentar as projeções da empresa, os indicadores, como a empresa está andando, como ele também não precisa ser um gestor, isso pode ser uma terceira pessoa, né? Mas ele precisa ter um cargo ativo. Ele pode ser, por exemplo, um diretor criativo da empresa, né? E ter um outro gestor. Existe uma palavra que se popularizou muito nos últimos anos, que é o CEO, né? Que é o Chief Executive Officer, que é quem toma efetivamente as decisões dentro de uma empresa. Esse sócio gestor, ele não precisa ser o CEO. Ele pode ter outros papéis dentro dessa empresa, tá? E ele é o que está ali no dia a dia, ele que está mais por dentro da situação e do andamento da empresa. Então, o que é que a gente já entendeu? O que é uma sociedade? Qual o papel do sócio e os tipos de sócio, beleza? Agora a gente vai entender se você realmente precisa de um sócio, se isso é realmente aplicável para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua empresa. E é aqui que eu costumo dizer que a análise ela precisa ser feita com muita razão. Com muita razão. E é interessante porque no Brasil a gente tem um índice altíssimo de sociedades familiares, né? Que a pessoa vai pela emoção. E aí, esse tipo de empresa, no geral, internamente, tem muitas questões, porque mistura uma coisa com a outra. E quando a gente fala de sociedade, nós precisaríamos ser o mais racional possível nessa tomada de decisão, né? Sociedade não é uma coisa que se decide numa conversa de bar, por exemplo. Até É, acontece negócios e acontece, conversas, pode dar mas certo. para você realmente decidir se você vai ter uma sociedade com alguém, eu acredito que tá, tem aquela parte, pode até ter, né? Acontecer aquela parte, poxa, tem uma ideia boa, tô ali, você vê que encaixa uma coisa ou outra, que massa, será que dá certo? Vamos, vamos. Só que você não pode ficar nesse vamos, você tem que estar, vamos sentar, vamos acalmar a emoção. Vamos botar no papel, vamos ver os prós e os contras, vamos ver o que é que você ganha, o que é que eu ganho, o que é que a gente pode colaborar um junto com o outro, que é justamente isso que você está falando, sair da emoção e botar o pezinho na razão, para que a coisa de fato caminhe tão bela quanto foi a ideia da sociedade, né? Exatamente. Porque senão isso pode gerar uma decepção muito grande. Cara, o que eu conheço de briga familiar, perda de amizade, pessoas que eram amigos há 25, 30 anos, e aí a empresa aconteceu alguma coisa, a empresa precisou fechar, e aí é quando começam os problemas, né? Então, o que é que você vai avaliar? Primeiro, o que é que você precisa? Você precisa, o porquê você está convidando aquela pessoa para ser sócio, se a sua empresa já estiver formada, ou se é só uma ideia, o porquê essas ideias juntas, essas duas pessoas juntas, três, quatro, enfim, fazem sentido. Você está se juntando com outra pessoa por uma questão técnica, você está precisando de um suporte técnico, você está se juntando com essa pessoa pelo financeiro, ou seja, ela está investindo, ela está entrando como sócio investidor. Você está precisando dessa pessoa porque você é bom na técnica, você tem capacidade financeira, mas o operacional, o dia a dia, é algo que é difícil para você lidar, ou você também não quer, você já tem outras empresas e precisa cuidar das outras empresas e precisa de alguém ali trabalhando no operacional. Ou é porque você precisa de ajuda com a gestão da empresa. Então, seria um sócio operacional gestor. Qual é a sua necessidade? E é aqui vem o pulo do gato. Você pensa, detalha. A minha necessidade é essa. Bota no papel mesmo. Minha necessidade é essa e essa. Ok. Eu preciso de um sócio ou eu posso contratar um funcionário? Se a minha questão é uma dificuldade técnica, será que daria para fazer um curso, uma mentoria, um após, um aprofundamento técnico? Será que a minha dificuldade é financeira, então?
Será que beleza, financeira, vamos atrás de bancos, de empréstimos? Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar em outro episódio, mas muita gente tem medo dessa questão de empresa, empréstimo, meu Deus, nanã. Mas muitos empréstimos são essenciais para o crescimento da empresa, se eles forem bem calculados e bem planejados. Então, será Sim. que eu realmente preciso trazer uma segunda pessoa, terceira, enfim, que vai palpitar aqui dentro? Porque o sócio investidor, ele pode palpitar. Não é comum, não é tão comum, mas ele pode. Tá, será que eu não consigo um empréstimo com banco para comprar? Será que eu não consigo com iniciativas privadas? Inclusive, recentemente eu estava assistindo Pequenas Empresas de Grandes Negócios e foi justamente sobre isso que eles estavam falando. Quando você não consegue empréstimo com banco, quais são ONGs que podem te trazer um investimento financeiro? Algumas outras coisas desse mesmo gênero. Então, será que você já esgotou todas as suas possibilidades ali de pesquisa, de investimento? Ah, não, eu preciso de alguém para o operacional. Não seria mais barato contratar um funcionário? O ponto que você precisa ter muito claro na sua cabeça é que a partir do momento que você decide ter um sócio, as decisões elas param de ser só suas. Você pode ter até a maior parte da decisão, porque você tem 70 e outra pessoa tem 30. Você pode dar a palavra final, mas você vai ter uma pessoa para possivelmente discordar com você. E é Exatamente. aqui a maior dificuldade, porque é aqui que muita gente não quer perder a liberdade, não quer baixar a cabeça, né? Então avalie esses pontos. Se, ok, é operacional, não dá para contratar alguém? Ah, é de gestão, então não dá para contratar um gestor? Ele é seu funcionário, mas ele é gestor da marca. Contanto, se você falar A, vai ser A, que a função dele é Uhum. executar. A última palavra E continua sendo sua. a última palavra continua sendo sua, não vai ter nenhuma discussão, teoricamente. Então, assim, ok, eu preciso de um sócio. Deixa eu avaliei tudo isso, mas não, seria melhor. Eu estou me sentindo muito sozinho. Tem gente que vai atrás de sócio por isso. Eu estou me sentindo muito sozinho. Tá. E como é que ter um sócio faria você se sentir menos sozinho? Ah, não, porque essa pessoa iria entender a minha situação. Ok, mas vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste antes? Que tal aí passar de 3 a 6 meses, no mínimo, avaliando, vendo, entendendo? Porque de 3 a 6 meses você tem mudança de vida. A outra pessoa que está atrás da sociedade também tem mudança de vida. Muitas coisas acontecem. E aí você consegue ver, vai ter situações conflitantes. Então, como é que vocês lidaram com essa situação conflitante? Passa ali de 3 a 6 meses com calma, com paciência, avaliando. Não foi, não foi. Ó, obrigada. Não foi, é um prazer ter trabalhado com você, mas não vamos seguir na sociedade. Mas deixe isso também muito claro desde o início. Ó, fulano, eu tenho empresa tal, você sabe, tal coisa, eu estava atrás de um sócio por esse motivo, você se encaixa no perfil, você teria interesse sim. Agora, ok, você teria interesse, mas a gente vai passar de três a 6 meses testando. Pode ser, pode ser. Se realmente der certo, prossegue, tem uma sociedade. Faça. Como é que eu avalio isso? Já já eu falo algumas perguntas, mas vamos pesar os prós e os contras de ter um sócio. Vantagens é alguém, querendo ou não, se arriscando com você. Porque a partir do momento que você tem um sócio, a pessoa também está colocando o nome dela na roda. Isso. E geralmente, assim, num sonho que é seu. Num sonho que é seu. É, num Ou sonho que é até o seu. sonho. Agora, Raquel, se a gente for trazer para o dia a dia, mais ou menos como sociedades acontecem no Brasil, que é com amizade ou com família, né? O sonho até pode ser também da pessoa, Sim. né? Mas não é totalmente, talvez não seja totalmente, talvez seja do mesmo jeito. Talvez tenha uma visão diferente de onde vai chegar, do objetivo que se tem com aquilo, Exato, e às vezes, geralmente, exato, isso não é conversado, né? É muito exato. conversado com base no que está acontecendo naquele momento. Na Eu hora, preciso ter um sócio exato. agora. Então, agora o sócio entra, mas tá. Será que a minha visão e a dessa pessoa que está aqui comigo ela vai se sustentar para o futuro, ela é a mesma para o futuro, isso vai sendo visto no caminho, né? E eu acho que é uma das coisas que prejudica a sociedade.
Exatamente. Qual é a outra vantagem? Conhecimento e habilidade complementar. Não procure um sócio que sabe fazer a mesma coisa que você, pelo amor do Santo Cristo. Porque senão vocês vão ter disputa. Procurem alguém que é. Vocês se complementam. Um exemplo. Eu e Kel hoje a gente tem uma parceria empresarial. A gente nunca se fechou para uma possível sociedade no futuro. Não é de jeito nenhum a nossa ideia agora. Mas no futuro, quem sabe? E aí, nesse futuro, veja, nós temos pontos muito distantes uns dos outros. Eu sou muito mais pro lado da gestão. Apesar de que eu ser formada em administração, ser administradora, ela é muito mais pro lado da criatividade, pro lado da comunicação, né? Então, veja, um ponto completa o outro, porque uma marca e um negócio não vive somente de comunicação e também não vive somente de gestão. Então, vamos pensar nessa questão do complementar. Apoio e suporte emocional, visto que muitas vezes, né, vocês vão estar ali passando pela mesma situação e dividindo o mesmo ponto. Essas são as vantagens. Mas tá, quais são as desvantagens? Desacordo sobre os rumos da empresa. Vai acontecer. Ninguém pensa igual. Ninguém pensa igual. Né? E aí, por isso que esses testes de 3 a 6 meses é interessante. Gente, eu tô olhando vez outra aqui para baixo, porque eu dei um brinquedo para Panda e ela veio para o meu pé com o brinquedo. E eu tô vendo se ela tá destruindo o brinquedo ou alguma coisa embaixo da minha mesa. É o jeicinho dela. Mas porque vai acontecer, né? Uma coisa que a gente já teve de cara na nossa parceria, Kel, foi quando a gente começou a criar a questão do podcast. Eu sou muito colorida, Kel já é um pouquinho mais sóbria. E aí, quando a gente estava desenvolvendo a identidade visual, eu quis trazer muitas cores e Kel ficou pensando se não seria melhor uma coisa ali mais meio termo. E em algum momento a gente chegou na conclusão que a gente chegou agora, no caso da existência do podcast, né? Da identidade que a Algumas gente cores tem. mais. Da identidade que a gente tem. Algumas cores são mais fortes, tem outras cores mais minimalistas, tem algumas artes que saem no Instagram, etc., que são mais chamativas, tem algumas que são menos chamativas. A gente teve que entrar num acordo porque era um desacordo. Né? Não era uma briga, mas era um desacordo. Kerlane, não vai botar cor nesse podcast, Rayane, vai sim! Uma outra coisa é a divisão de lucros. Aqui, minha filha, aqui quando entrou dinheiro, o babado é que Entrou dinheiro, o começa. bagulho fica louco. O bagulho fica louco. Então, divisão de lucros, como é que vai funcionar? Vai depender do seu percentual de sociedade na empresa? Vai depender do quê? Como é que vai funcionar essa divisão? E aí, quando você pensa nessa desvantagem, você já pode ir escrevendo perguntinhas para fazer com o seu possível sócio, né? Problemas nas relações pessoais. É muito possível que se sua sociedade acabar numa briga, você não vai querer olhar para a cara da pessoa. Então você vai ter perdido um amigo, você vai ter se distanciado de um familiar. E Exatamente. complicações na dissolução, né? Que é o que a gente falou. O problema começa quando a sociedade termina. Então, essas são as desvantagens. Tá, Rai, mas quais são as perguntas que eu preciso pensar? O que é que eu preciso saber, assim, logo de cara? Vocês têm valores alinhados? Quais são os valores de cada um? Ai, mas essas são perguntas muito chatas. Tudo bem, tem uma dor de cabeça mais pra frente. Beijo, saiu o episódio. É isso aí que eu acho que a gente precisa começar a se acostumar, enquanto empreendedoras, enquanto pessoas que estão à frente de um negócio. Conversas Enquanto assim precisam. empresárias, né? Exatamente. Conversas assim precisam acontecer. Né? Eu acho que a gente tem, às vezes, muito uma coisa que ela é do amadorismo, né? De, ai, bobagem, precisa disso não, vai assim mesmo e vai dar tudo certo. E assim, a gente tem que ser otimista nas coisas, mas a gente tem que ter essa energia de fazer acontecer e tal, mas a gente também tem que ter muito pezinho no chão, porque é o que você acabou de falar.
É quando você entra numa sociedade com um familiar, com um esposo, com um amigo, você tem que ter em mente que, se as coisas não andarem bem, você vai perder aquela pessoa do seu convívio pessoal, Cara, provavelmente, vai arranhar a sua relação. E aí, como é que sabe eu uma faço coisa que para as coisas correrem aconteceu? bem? Sabe uma coisa que aconteceu já uma vez? Eu mentorei um casal. E aí, uma das minhas perguntas foi: se vocês se separarem, como é que fica a sociedade? E aí, um olhou para a cara do outro assim, olhou para mim. Eu fiz: eu sei, é uma pergunta desagradável. Mas é melhor que ela seja desagradável agora que vocês estão bem e conseguem pensar racionalmente, do que quando vocês estiverem putos da vida Um e com não o conseguirem outro. pensar direito, um com o outro. Exatamente, Porque a depender exatamente. dessa resposta, é isso que vai entrar no contrato societário. É, Vai deixar porque de assim, existir? uma coisa que tu estava falando aí e que eu fiquei pensando é que você também, você no caso, por exemplo, se eu for fazer uma sociedade com alguém, eu tenho que ter, e aí entra o que a gente sempre fala todo episódio, é a questão do autoconhecimento, né? Você tem que ter muito, assim, saber quem você é, saber o que você quer. Saber o que você aceita e o que não aceita, que é essa parte que tu tá entrando aí de valores, né? Do que é que você defende, etc. Você tem que ter isso muito claro na sua mente para você saber, por exemplo, até onde você vai ceder. Porque numa parceria, numa sociedade, num relacionamento, as pessoas são diferentes. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui sobre sociedade serve também até para parcerias e negócios. Se Sim, você for fazer para você conseguir entender melhor, se você for olhar para um relacionamento, as pessoas são um diferentes, elas casamento estão é uma ali, sociedade. exatamente, elas estão ali unidas em prol, teoricamente, de um objetivo de construir algo, só que no meio desse caminho vão ocorrer divergências, vão ocorrer problemas. Eu estou escutando, panda aí embaixo, né? Vão ocorrer problemas, vão ocorrer divergências. Em alguns momentos, você vai precisar ceder da sua opinião, da sua posição. Em outros momentos, a pessoa vai precisar ceder. Aí você tem que observar isso. Peraí, será que eu sou aquela pessoa? Para você não ser aquela pessoa que toda vez quem cede é você. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. É. Porque no começo é muito fácil. Você vai abrindo mão para não ter como. Não, tudo bem, isso é bobagem. Vai, pode ser. Vai. Depois você vai ficando, poxa, aqui nada tem, nada é do meu jeito, nada tá como eu É quero. venha a Porque nós vosso reino nada. exatamente, Eu amo esse exatamente, ditado, inclusive. Eu acho esse exatamente. ditado chiquíssimo. Eu acho que tem que ter muito isso, né, do que a gente vai continuar falando aqui agora, e muito desse seu autoconhecimento mesmo. Do conhecimento do seu negócio, como o Rai falou no começo. Ó, tá sentindo só? Tá, por que tá sentindo só como empresária, como empreendedora? Será que você não precisa entrar em novos ciclos, fazer mais network, Exato. conversar com outras pessoas? Que se sentir só é esse? Será que de fato ter um sócio vai resolver? E se esse sócio for uma pessoa mais calada? Que não gosta muito de conversar, de dividir, que é muito mais ali do prático, do operacional, do burocrático, e não quer parar para filosofar com você sobre a vida empreendedora, sabe que vai resolver? Então, é muito de você entender de fato qual é a necessidade do seu negócio, a sua necessidade, e de você se entender, né? Ter esse autoconhecimento para não tomar uma decisão que nem vai resolver e pode acabar piorando a tua situação. Mas vamos voltando a valores. Entender também, que é para complementar, se esse sócio, qual é o tipo desse sócio? Se ele é investidor, que você já sabe que ele vai estar ali mais distante, teoricamente, se ele é um sócio mentor, se ele é um operacional. Não que não tenha um sócio mentor querendo ter um sócio operacional. Porque tem muita gente que tem essa coisa do vestir a camisa. Ai, não, porque a pessoa precisa vestir totalmente a camisa. Nem funcionário não veste a camisa. Sabe, se for uma empresa que já existe, a empresa é sua. Se esse sócio ele tiver outras empresas, ele tem muitas camisas para vestir, né? Então, enfim. A próxima pergunta que você pode fazer é: vocês têm afinidade? Ai, Rai, mas como é que eu vou descobrir se a pessoa tem afinidade comigo? Cara, os 3 a 6 meses servem para isso.
para você ir trabalhando com a pessoa, entendendo como é que ela trabalha, entendendo se você gosta ou não do jeito que ela trabalha. Vocês têm visão de futuro alinhadas? Porque não adianta você querer que a sua empresa ela cresça, seja uma multinacional, e o seu sócio querer que seja uma empresa de bairro. Que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas qual é a perspectiva que vocês têm? Qual a visão de futuro que vocês têm desse negócio? Para saber se vale a pena, porque senão no futuro, desculpa, vai chegar uma situação, eu cheguei em inglês seco agora, vai chegar uma situação de divisão, vocês vão precisar tomar uma decisão. Se vocês não conversaram sobre isso antes, a sociedade começa a se rachar aqui. E racha, amigo. Racha. Sabe? E aí, suas habilidades, elas são complementares? Lembra que a gente falou sobre isso? Habilidades complementares. Porque imagina se você tem duas pessoas boas em comunicação. Porque assim, eu tenho o meu passado de social media. Eu sei fazer, e eu sei fazer bem feito. Mas eu não quero, eu não tenho paciência hoje em dia. Eu tenho paciência para fazer minhas coisinhas. Às vezes que eu me pede umas coisas, eu faço, não tô afim. Mas assim, é realmente isso, do não adiantava duas pessoas de comunicação numa empresa e como é que vai ficar a gestão disso? Como é que vai funcionar? Sabe? Como é que vocês vão saber se a empresa está andando para o caminho certo? E Fica ali também só não adianta. comunicando aleatoriamente, não É. cuida de E gestão, e aí? também não adianta você ter uma pessoa. Além disso, você tipo, ter uma pessoa que é um gestor operacional ou um sócio operacional ali do dia a dia, tá fazendo as coisas, mas são setores diferentes. E você querer que ele esteja por dentro de tudo o seu setor. Não. São setores diferentes. Você tem que estar por dentro do seu setor, ele vai estar por dentro do setor dele. Então, sociedade é algo racional, minha gente. E é por isso que eu digo que a gente precisa de mais educação sobre empreendedorismo, sobre gestão empresarial, quando a gente está desenvolvendo o negócio dentro, assim, no básico do Brasil, porque a gente precisa desenvolver essa aptidão racional que a gente não tem. Empreender é muito, muito coração, é muito coração, é muita intuição em algumas coisas, mas precisa de técnica. Porque E eu senão, lá acho na que frente, você vai quebrar a cara. e eu acho que às vezes tem os dois lados, né, dessa falta de educação, da informação de qualidade estruturada, que é o lado de a pessoa vai fazer assim na emoção de todo jeito e dá muito errado, ou o lado da pessoa de fato precisar de uma sociedade e por desconhecimento gera um medo que faz com que ela não vá atrás dessa sociedade. Né? É o que tu falou, Sim. por exemplo, da questão de empréstimos, de financiamentos, enfim, Sim. de busca de crédito e de recursos para investir e ampliar o seu negócio. Às vezes a gente tem tanto medo disso, né? Tem tanto não, de fazer um empréstimo para investir. Como assim? Não sei o quê. Isso é falta de É informação, de uma como é que dívida para a faz. vida inteira. É uma crença, é uma falta de informação de como de fato funciona e como você pode fazer para que não lhe prejudique, que aí nem você se informa direito e nem você vai atrás do que tem que acontecer. E aí você fica Exato. estagnado. A mesma coisa com a sociedade. Pode, dependendo do seu tipo de negócio, para onde você quer levar o seu negócio, pode ser que você de fato precise de uma sociedade. E aí, por que não você se informar muito bem sobre isso? Tá, uma Isso, sociedade não é algo simples? Não é algo simples. Precisa ser racional? Precisa. Como é que eu faço, então? Da melhor forma isso. possível. Para minimizar, porque a gente também não está falando aqui que se você atender a todos esses requisitos, você não vai ter problema nenhum. A gente não tem como prever isso, né? Mas É, você tem que minimizar os riscos mitigar daquilo. os problemas. E saber, e principalmente saber, tá, se der errado nesse ponto, o que é que eu faço? Como é que eu Isso. resolvo da melhor forma? Isso tudo vai para contrato, né? Por exemplo, vai para ali para o Contrato registro societário. do contrato societário. Isso tudo, assim, se acontecer isso, a gente vai agir dessa forma. Se acontecer esse problema, vai agir dessa outra forma. Até Então, tudo tem que porque estar.
Isso, com isso alinhado, como é que funcionam os trâmites legais na sociedade, tá, gente? Rapidamente passando. Você tem essas definições, você chega a todas essas conclusões. Teoricamente, o ideal mesmo é que você tenha um contador orientado, um contador bom de bala mesmo, para lhe orientar. Você vai botar tudo isso dentro de um contrato, esse contrato, e um advogado também. Fez esse contrato, assinou, nananã, esse contrato ele vai para uma junta comercial, a junta comercial da sua cidade. Essa junta comercial vai avaliar esse contrato para ver se não tem nenhuma discrepância. Ok, o contrato passou, tá tudo certo, vai voltar para o contador para desenvolver as outras demandas do contrato, tá? E aí sim, depois da aprovação da junta comercial, porque se der alguma merda, onde é que você vai lutar? Lá na junta. Você vai para a justiça e a junta comercial é que vai lhe impulsionar ou dizer: ei, volta para a terra, olha aqui no contrato. Então, é o terceiro, sabe? É a terceira pessoa que foi. Que vai mediar, né? É o que Que vai vai. Ei, mediar essas volta para a terra. situações. Hein? É, beleza, Rai, tudo bem. Mas eu tenho um sócio, e agora? O que é que eu faço? Né? Vamos começar com. Vamos organizar as responsabilidades de cada um? Aí, ok, já tem um sócio, já foi no emocional, já aconteceu. Tudo bem, vamos sentar e vamos conversar. A ideia dessa organização de definir as responsabilidades de cada sócio não é, de maneira alguma, definir quem vai mandar em quem, minha gente. Não é isso. A ideia da organização e definir quais são as responsabilidades é para que cada um tenha a consciência do que precisa fazer, quando precisa e como precisa fazer. E essa empresa ela corra tranquilamente, né? E aí, quais são? Beleza, eu já sentei, organizei. É o organograma dos sócios, né? Então, os nomes dos sócios, quais são os setores, quem está sobre a responsabilidade deles, se tiver mais empregados, etc. Isso tudo varia muito do tamanho da empresa, né? MEI não tem sócio, ponto. MEI não pode ter sociedade. A gente está falando aqui de ME para cima. Vamos definir, então, quais são os itens econômico-financeiros da sociedade. Qual é o percentual da participação no lucro que vai constar no contrato societário, no contrato social? Qual vai ser o prolabore de cada sócio? Prolabore é o lucro da empresa não é o seu salário nem o do seu sócio, não, né? Que vocês vão pegar o lucro e vão dividir por dois e tá tudo certo, não, pelo amor de Deus. Vocês vão tirar um prolabore que está dentro das despesas fixas da empresa, dos custos fixos. Então, defina o seu prolabore junto com o seu sócio, como é que vai ser? Alguém vai ganhar mais do que alguém? Por quê? Porque tem uma quantidade maior de participação societária, tem um trabalho maior, um cargo maior, enfim. Quais são as condições e demandas no caso de saída ou finalização? Saída do sócio ou finalização da empresa. O sócio quer sair da empresa, ele pode vender para outra pessoa? Você pode definir se sim ou se não. Porque se ele vende para uma pessoa que tu não conhece, então ali você, ok, ele pode vender para outra pessoa, mas quais são os critérios para ele vender para outra pessoa? O que é que a outra pessoa precisa passar para realmente confirmar a venda ou não? Cara, É, muito quase uma dinâmica de casamento mesmo, né? Os é, problemas começam a aparecer literalmente quando acaba. Porque é. assim, quando tá todo mundo ali junto, no quentinho, no gostosinho, no bonitinho, a coisa rolando, acontecendo, tudo beleza. Tá tudo certo, nada errado. Mas quando azeda, meu Eu me sinto amigo, muito arauto do caos quando eu pego casais que são sócios para mentorar. Eu já tive nessa posição umas 4 vezes. Eu me sinto muito arauto do caos. Porque, é porque ok, vocês se já vem com divorciaram. impacto, né? E aí? É. Como é que Já vai joga o funcionar a impacto. empresa? É Né? porque realmente essas diretrizes precisam ser tomadas no De momento que está cabeça tudo bem, fria. de cabeça fria, porque quando acontecem problemas, que você entra em conflito, que você fica chateado,
Aí você não pondera muito as coisas, né? Você quer ir ali na força do ódio, literalmente. É. Se algum sócio falecer, o que é que acontece? Se tiver filho, vai herdar? Não vai herdar? Né? Ele faleceu, vai ser vendido para outra pessoa. Se o filho herdar e ele quiser vender, como é que vai funcionar essa venda? Qual será o método de avaliação da empresa? Né? Isso também precisa constar no contrato social. Como assim, Rai? Método de avaliação da empresa. A gente tem uma coisa chamada valuation, que é como a empresa, quanto a empresa vale quando ela é vendida. E existem várias formas de definir o valuation. Pelo tamanho e porte da marca, pelo quanto a marca tem de nome na sociedade tipo mundo, né, no meio social. Quanto tem de funcionário, quanto tem de maquinário. Existem várias formas de precificar o valor de mercado de uma empresa. Então, qual vai ser o método de valuation? Ah, não, se realmente resolver vender a empresa, a gente vai chamar uma pessoa de fora para fazer a avaliação de mercado do quanto custa essa empresa, e aí assim a gente bota ela para vender. Não, a gente vai somar tudo que tem aqui dentro de porteira fechada, vai adicionar mais o que a gente acha que está aí do mercado e vai vender. Também pode ser. Agora precisa constar no contrato. Eu tô falando desse valuation, eu lembrei daquele programa, acho que é Shark Tank, Shark né? Tank. É. Eu só lembrei, tem várias vezes que o pessoal vai e fala quanto é o valuation do negócio, e o tubarão lá, esse valuation tá meio estranho, não? A gente vai ter que olhar para esses É, números, porque é uma coisa meio assim, parece que foi colocada de forma aleatória, né? E eles, é. como pessoas que vão investir naquele negócio, eles Precisam querem ter, ter a mínima certeza de que vai ter algum retorno ali, né? exato. Porque o método, tipo, o valuation é uma coisa bem cara de se fazer. Você contratar uma pessoa de fora, uma empresa, geralmente não é uma pessoa, é uma empresa. Para fazer é caro e demora. Imagina você, porque aí entra uma outra coisa. Você tá tentando terminar a sociedade, você já tá puto, já tá ali querendo sair com tudo. E aí ainda tem que contratar uma pessoa, achar uma empresa, contratar essa empresa. No contrato social, você já pode colocar, se a sociedade terminar, tal empresa vai fazer o valuation. E geralmente essas empresas elas não fecham. Geralmente essas empresas elas não fecham. Tal empresa vai fazer o valuation do negócio aqui para a gente definir. Uma outra técnica que são, aí já são empresas maiores que fazem é anualmente fazer o valuation da empresa. Porque aí, se precisar acabar qualquer coisa, já tem aquele número ali, entendeu? Então, enfim, definir todos, veja, são perguntas bem burocráticas, bem chatas, mas a gente precisa quebrar essa ideia de só fazer perguntas bonitinhas e fofinhas para formar uma sociedade. E de que empreender, ter um negócio, a gente só vai fazer coisinhas gostosinhas que a gente adora. Tem que fazer as Ama coisas chatas também. também. E aí, beleza, Rai. Qual é o principal erro? Eu vou entrar em polêmicas aqui, Kel. Posso ser cancelada. Por favor, não me cancelem. É a segunda vez que eu peço isso nesse podcast. Mas a polêmica é: quais são os Foda-se o principais cancelamento. erros? Escolher um parente ou amigo sem inteligência emocional para fazer essa sociedade. Gente, autoconhecimento é fundamental. Inteligência emocional, nem sei o que falar sobre. É mais que fundamental. Pensar nas habilidades, um outro erro é pensar nas habilidades a curto prazo. Lembra do que eu falei? Pensa se você vai realmente precisar de alguém para isso no longo prazo. Se não, não seria melhor contratar um funcionário? Ou E ir assim, levando isso até você poder contratar? a gente também não está falando que você tem que procurar uma pessoa perfeita, né, para ser seu sócio, até porque você não é uma pessoa Não, perfeita. não vai Mas achar. assim, É, é ter o máximo, é aquela famosa coisa do 80-20, né? É o máximo de match ali, de pontos ok, 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 né? Para que a coisa flua. um outro erro é querer que o sócio tome todas as decisões da empresa por você.
Ah, ok, agora eu tenho um sócio. Não preciso fazer Tem nada gente que faz difícil, isso agora com é tudo com prestador de ele. serviço, com Tchau. funcionário. Tem gente que Exato. contrata pessoas, contrata serviços, contrata funcionários e quer que a pessoa resolva a Oh, vida dele. exatamente. Não é a intenção nem do O funcionário, nem dinheiro do entrar, prestador, nem do sócio. o dinheiro Não, entrar e no quando o dinheiro negócio. entra, dá um pé na bunda, tá ligado? É sobre. Confundir, confundir sócio com banco. O objetivo dele não é apenas dar dinheiro. Pega ali um sócio investidor, o cara jogou, tipo, 100k dentro do seu negócio, 100 mil dentro do seu negócio. Aí, eita, acabou o dinheiro. Oi, sócio, me dá mais? Não, fia, não é assim não. Joga, Esses 100 joga aqui mil na minha conta que eu faço o que eu quiser e não te dou retorno de nada. Esses 100 mil precisam constar no contrato social, detalhado do como é que vai ser investido e como vai ser usado, tá? Então, não cometam esse erro. E, por fim, procurar um salva-vidas da sua empresa. A única pessoa que pode salvar alguma coisa na sua empresa é você, minha querida. Assuma a Exatamente. responsabilidade, tenha as costas largas e banque. Banque as suas Que tomadas de você quer decisão. Banque, sabe? Eu acho que esse, para mim, são os 5 principais erros. E como eu acho que vou adicionar o sexto aqui, mas é o que eu estou dizendo desde o começo. Não pensar com racionalidade. Usar apenas a emoção para desenvolver essas demandas. Né? Então, pelo amor de Deus, se você quer ter. Eu falo de uma pessoa com propriedade. Eu já passei por 2 sociedades. Perguntem, questionem, falem, conversem. Vocês vão ser, de fato, um maior parceiro um do outro. Então, é por isso que tem muita coisa desse, a sociedade é um casamento, porque é. Então, precisa ser conversado, detalhado, precisa ser racionalizado o máximo possível. Colocado tudo na mesa, né? Uma coisa que a gente sempre falou, eu e Rai, antes de começar essas nossas parcerias, essa nossa parceria de negócios, que eu falei para a Rai, é que, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de clareza, de transparência nas coisas, nas relações, seja ela qualquer relação. Eu detesto esse tipo de relação que você tem que adivinhar o que a pessoa está pensando, se ela não gostou, se ela desgostou, que fica aquela coisa de que ninguém sabe. Cara, cartas na mesa. Ó, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui a gente continua, isso aqui a gente tira. Não gostei, gostei, tá? O que é que a gente faz? Qual é o meio termo? Resolve. Não tem essa coisa de ficar com kikiki, com mimimi, porque, ó, tem tempo para isso, irmã. Então, acho que é muito Exatamente. isso que você tem que buscar na hora que você vai fazer uma sociedade. Você tem que ter essa postura de cartas na mesa e a pessoa também, para que haja clareza, para que haja transparência, para que ninguém fique se sentindo prejudicado de alguma forma. Né? Porque é aquilo que eu falei no começo, muitas vezes, no início, das sociedades, das relações, das parcerias de negócio. Você vai cedendo da sua relação com o seu cliente, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, e tem hora que você não aguenta mais ceder. Porque não está ficando bom para você, você não soube dizer não, você não soube colocar os seus termos, e aí a bomba vai estourar em algum momento. E aí vai estourar da pior forma possível. Né? Eu acho engraçado como realmente isso é muito, muito relacionado com a vida. É aquela coisa que eu venho dizendo em alguns episódios. A nossa vida é a nossa primeira empresa a ser gerida. E por quê? Limites. O que é que a gente mais tem que construir dentro da nossa vida para estar bem com si mesmo? Limites. Até onde o outro pode invadir. E aí, dentro da sociedade, é a mesma coisa. Todas essas perguntas são para construir limites. Para que no futuro, se houver algum problema, você não tenha dor de cabeça. Entramos então, senhoras e senhores, no Histórias de Pira de hoje. Ela é bem curtinha, Ah, é mais uma situação que já foi vivenciada por mim e por uma outra pessoa que eu conheço, que é a seguinte: quando você, como eu disse no início do episódio, tem MEI, você não pode ser ME.
E a gente também tem que partir do princípio, que é o que nós não somos especialistas em tudo. Não é porque eu entendo de sociedade, não é porque eu tenho lá minha gestão, minha pós-gestão empresarial, que eu estudei que se eu for MEI, eu não posso ser ME. Esse é um conhecimento que outros especialistas precisam trazer para você. Por isso que eu digo, procurem um contador de confiança, um advogado de confiança, porque são eles que precisam trazer essas informações mais jurídicas, técnicas, digamos assim, para você. E aí, no caso dessa minha amiga, ela estava no desenvolvimento de uma sociedade, ela fez tudo certinho, honestamente. Ela passou ali os 3, 6 meses, ela fez acho que uns 4 meses, ela veio falar comigo, fez algumas perguntas. Eu dei as orientações que eu precisava, que eu achava que era interessante para ela. Começaram o processo societário, e aí, quando o ok da junta comercial veio, ela encontrou ocasionalmente a contadora e conversando, ela soltou: não, mas aí eu gero nota lá no meu MEI. E a contadora fez: mas MEI? Você tem um MEI aberto? E aí isso foi um erro da contadora de não perguntar, porque eu acho que isso é o básico, né? Quando você está conversando ali, ok, vai abrir o ME, eu e fulana, tudo bem, alguma de vocês duas tem MEI aberto? Porque se tiver, vai precisar fechar. E aí, o que aconteceu foi, ela tinha um MEI aberto, a junta comercial deu ok e ela estava ilegal, digamos assim. Ela ia se tornar ME a qualquer momento se ela continuasse com o MEI. Era só a junta comercial juntar os papéis com a Receita Federal. Então, desesperadamente, ela fechou o MEI dela para que não se tornasse ME, porque aí, gente, quando você se torna ME, você tem uma série de taxas para pagar, e são taxas altas. Não é barato ser ME. Né? E aí ela teria que pagar uma série de taxas fora multa, porque fez um ME sem ter Sem dar baixa no transformado, meio. sem dar baixa no MEI, ou ter transformado o MEI em ME. E aí, minha filha, confusão, gritaria, desespero, fechou o MEI, não sofreu nenhum problema, porque basicamente eu acho que ela recebeu a notícia que tinha sido dado ok na madrugada, tipo 2 horas da manhã, e aí às 5 ela já fechou o MEI. Então não deu tempo de processar tudo direito. Mas foi um grande perigo, foi um grande risco. Aqui a gente fala novamente, a gente falou no episódio passado sobre má prestação de serviço, né? Então aqui a gente fala novamente sobre uma situação de má orientação de um profissional e uma orientação técnica A prestação de serviço. à prestação de serviço, né? Que poderia prejudicar muito ela em relação à Receita Federal. E aí, beleza, ela fechou o MEI. No final das contas, depois de um tempo, a sociedade não deu certo. Ela desfez a sociedade, reabriu o MEI dela, mas isso aconteceu. E isso é uma orientação que eu não sabia disso também, né? E eu acho que essa é uma orientação que a gente precisa estar ciente sobre. E foi essa. Eu disse que a história de pirâmide era bem curtinha. É para pirar, viu? É para pirar mesmo, porque assim, a gente entende que é muita coisa, né? Quando você está trabalhando ali sozinha, são muitas demandas, são muitas coisas para olhar. É por isso que é importante a gente estar cercado de profissionais que façam uma boa prestação de serviço, que façam uma boa orientação, porque muitas vezes são decisões que para você voltar atrás é complicado, né? Para você desfazer, são decisões com consequências que para você desfazer, às vezes você toma um grande prejuízo, né? Às E vezes o ela prejuízo nem é tomou. financeiro. Oi? No caso, ela tomou prejuízos financeiros e emocionais, porque ela tinha um contrato com uma outra empresa que precisava gerar nota. E sem MEI, ela não consegue gerar nota. Veja só. Então, ela perdeu o contrato com a empresa. Emocionalmente, para ela, o MEI tinha muito significado, foi uma vitória muito grande.
né? E aí ela perdeu esse MEI que tinha história. A quantidade de problema com o banco que ela teve. Porque aí, quando deu a baixa na Receita Federal, os bancos começaram a derrubar as contas. Então, assim, foi Todo um catastrófico. transtorno. Todo um transtorno. Catastrófico, catastrófico. É, amores, não é fácil. Bem, minha gente, o episódio de hoje a gente espera que tenha sido esclarecedor para vocês. Nós esperamos que, se um dia você pensa em ter uma sociedade, pegue esse episódio, escute com caneta e papel na mão, anote tudo. Se preciso for, manda uma mensagem lá na DM. Então, os nossos arroba Rayane Sté, Rayane com Y e dois N's, Sté, S-T-H-E, arroba Kerlane Real e arroba pode ir pira. Impira. Até o próximo episódio. Tchau!